eu sou a Ana do Cozinha História Sabores Israelenses. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita que é uma delícia, que dá para fazer de todos os recheios que vocês imaginem e tá no cardápio do dia a dia do israelense, que são as burecas. E aí muita gente me pergunta o que é bureca? Bureca, gente, é uma massa que vem com recheio, que normalmente aqui em Israel vai ser ou de queijo, ou de batata, ou de vegetais, ou até mesmo doces como maçã ou chocolate. Mas na verdade as burecas são na verdade uma massa que a gente pode rechear do que quiser, assar no forno e elas ficam uma delícia. Essa massa é muito fácil de fazer. Aqui eu vou ensinar para vocês primeiro a fazer a massa e depois uma opção de recheio que eu acho que é a mais gostosa de todas. A gente vai começar, para nossa massa a gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, água quanto baste, eu vou mostrar para vocês, mas mais ou menos 500 ml de água e óleo vegetal para cobrir. O óleo, gente, vocês podem usar o óleo que vocês quiserem, eu no meu caso estou usando óleo de canola. As burecas têm a origem na Turquia ou na Hungária ou em outros países. Cada país tem burecas parecidas que dizem que a bureca começou lá. Não importa, o que importa é que é uma delícia e nós comemos aqui diariamente em Israel. Eu vou começar a nossa massa com a batedeira. Como eu já falei em outros vídeos, gente, quem não for usar a batedeira e for trabalhar com a massa na mão, eu sugiro fazer metade da receita ou 2 vezes metade da receita para uma receita inteira, para não ser muito difícil de trabalhar com a massa, apesar dessa massa ser muito macia. Então a gente vai começar por colocar 1 kg de farinha na nossa batedeira. Vai colocar a nossa 1 colher de sopa de sal e a gente vai deixar a batedeira misturar. Pode misturar com uma colher também. É que eu acho mais fácil deixar a batedeira misturar. Quando o meu sal já estiver misturado, eu vou começar a acrescentar aos poucos a minha água, para a massa ficar homogênea e lisa. Se eu estiver trabalhando na mão, gente, como eu falei, peguem metade da quantidade, trabalhem a massa e depois trabalhem a outra metade e juntem. Sempre colocando a água aos poucos também no trabalho à mão. A minha massa já está no ponto, gente, acabei de desligar a batedeira. É quando ela ou desgruda dos lados da batedeira ou desgruda das mãos. E aqui para vocês verem, é uma massa bem macia, mas não é grudenta, pouco elástica, tá? Como vocês estão vendo aqui. E muito fácil de trabalhar. Esse é o ponto da massa na batedeira ou na mão. Agora a gente vai tirar a nossa massa da batedeira e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai trabalhar com ela. Eu tirei a minha massa da batedeira e agora, ou se a gente tivesse trabalhado na mão, seria a mesma coisa. Eu vou começar a fazer bolas de mais ou menos o mesmo tamanho. Pode medir quem quiser em casa, mas o ideal seja uma massa, o tamanho da bola, que a gente consiga trabalhar na mão. Então a gente vai trabalhar com a massa na mão, para ela ficar bem macia. A gente vai sentir que essa massinha é como se fosse uma massinha de modelar. E a gente vai fazer bolinhas, tá? Com a mão. Podem fazer menor, pode fazer maior, tanto faz, tá, gente? É só para ela ficar em formato de bolinha. E a gente vai colocar no nosso recipiente, que pode ser de vidro, de plástico, de metal, que vocês tiverem em casa. Enquanto a gente vai fazendo as bolas, gente, por enquanto ainda tem um lugar na vasilha, mas daqui a pouco eu vou começar a acrescentar óleo. Essa massa tem que ficar descansando por pelo menos 4 horas, mas pode ficar por bem mais também. E a gente tem que virar as bolinhas no meio tempo, eu já vou mostrar pra vocês. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, a minha vasilha já tá a parte de baixo dela cheia. Eu poderia estar usando uma vasilha maior, um prato, mas precisa ter pelo menos profundidade pra gente pôr o óleo. Então, como aqui eu já fiz uma camada de massa, eu tenho que cobrir com óleo, tá? A gente vai colocar bastante óleo, porque as minhas bolinhas têm que ficar imergidas em óleo, pelo menos pela metade das bolinhas, tá? Agora que todas as minhas bolinhas estão prontas, eu vou arrumar de um jeito, como eu falei antes, que pelo menos as minhas bolinhas fiquem pela metade. Eu vou enrolar elas para todas elas receberem um pouco de óleo. E nesse período de descanso da massa, gente, que eu falei que tem que ser pelo menos 4 horas, eu tenho que pelo menos virar as minhas bolinhas pelo menos uma vez, para elas absorverem o óleo por igual. Então é mais ou menos assim. Eu vou pôr uma foto para vocês verem as bolinhas de perto no óleo.
A minha massa já ficou descansando por pelo menos 4 horas, como eu falei pra vocês. Pode deixar mais tempo, pode até deixar de um dia pro outro. E agora a gente vai começar a preparar o recheio. Eu vou fazer o meu recheio favorito, que é o recheio de queijo com espinafre. Mas se vocês quiserem, vocês podem rechear com purê de batata, vocês podem rechear com carne moída, com outros recheios, mandioca, carne seca, o que vocês imaginarem. Claro que na versão israelense, normalmente nós vamos encontrar burecas sem carne, a maioria sem carne. Vai ter ou vegetais, ou purê de batata, ou queijo mesmo, como eu vou fazer agora. Então, para isso, gente, a gente vai precisar de mussarela ralada, de ricota. Eu tô usando a ricota cremosa, mas não muito gordurosa, tá? Light. E eu tô usando aqui queijo feta. Se vocês não têm queijo feta no Brasil, fácil de encontrar, vocês podem usar um outro tipo de queijo branco, tá? Folhas de espinafre já lavadas. E eu vou usar depois um ovo batido para pincelar. Então, eu vou começar por ralar o meu queijo feta. Se vocês estiverem usando já o queijo ralado, não precisa ralar. Fica bom com todos os queijos, tá, gente? Vocês podem até usar o catupiry, vai ficar gostoso também. O queijo feta, gente, é bem salgado, então por isso eu não vou acrescentar sal. Mas quem quiser pode acrescentar sal. Experimenta a mistura e vê se tá faltando alguma coisa. Agora a nossa ricota. Eu tô usando mais ou menos um copo de ricota e um copo de mussarela já ralada. E eu vou misturar bem. Vai virar uma maçaroca de queijo. Essa bureca, gente, como eu falei, como dá pra colocar qualquer recheio, às vezes vocês têm sobra de queijos na geladeira, coisas que vão vencer, vocês podem aproveitar, ralam todos os queijos e dá pra rechear. Não precisa ter medo, não. A minha maçaroca de queijo já tá pronta. E agora eu vou cortar o meu espinafre e vamos começar a trabalhar com a massa. Eu vou cortar meu espinafre em tiras finas. Só como o espinafre ele murcha bastante na hora que a gente assa, a gente não precisa cortar ele em tiras tão finas assim, mas finas o suficiente para ele ficar delicado na massa e incorporar bem com o nosso queijo. Agora que o meu espinafre já tá pronto e o meu queijo também, eu vou começar a trabalhar com a massa. Antes de eu abrir as massas, eu vou ligar o meu forno por 180 graus, 180 a 200 graus, para ele pré-aquecer enquanto a gente faz as nossas burecas. Eu vou colocar um papel manteiga. Se vocês quiserem, vocês podem assar direto na assadeira do forno de vocês. Eu sempre prefiro papel manteiga porque não gruda e deixa depois a higienização da minha assadeira mais fácil. Eu vou começar pegando uma das bolinhas com bastante óleo mesmo, é assim mesmo, tá, gente? Usem uma mancada limpa porque vai pingar um pouquinho de óleo. E a gente vai começar a abrir a nossa bureca. Quando a bureca estava esperando, como eu falei pra vocês, eu tomei conta para virar as bolinhas de vez em quando, para que toda a massa pegasse o óleo e absorvesse o óleo. Quem não quiser abrir assim com a mão, pode usar um rolo de massa. Eu gosto quando fica com essa aparência mais artesanal, então eu gosto de usar a mão mesmo. Agora a nossa massa tá aberta, a gente vai fazer um disquinho, como vocês estão vendo aí no vídeo. E a gente vai começar a rechear a nossa massa, como se fosse uma pizza. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de recheio no meio da minha massa. Não no meio, tá, gente? Um pouquinho na lateral, como vocês estão vendo aqui. Um pouquinho do meu espinafre. E vou enrolar e dobrar as pontas, como se fosse um capelete, tá, gente? A bureca dá pra fazer de todos os formatos, não tem um formato específico. A gente aqui em casa gosta assim. Eu vou fazer isso com todas as minhas bolinhas. Pra quem não entendeu ainda como dobrar, eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai colocar uma colher de recheio. A gente vai colocar um pouquinho de espinafre. E a gente vai enrolar, tá, gente, assim. Tomar cuidado porque a massa fica fininha quando a gente abre pra ela não quebrar. A gente vai enrola e dobra como se fosse um bolsinho. Coloca pra dentro. Agora que as minhas burecas já estão montadas, eu vou pincelar elas com ovo batido. Quem quiser pode colocar gergelim também. E vou colocar no forno até elas dourarem 180 graus. É importante, gente, não colocar o forno muito forte para que o recheio, para que a massa também nas partes mais dobradas, ela também asse bem. Como eu falei, quem quiser pôr o gergelim pode pôr agora.
Uma outra dica é importante que vocês podem guardar as burecas semi-assadas e congelar e depois assar na hora de servir. E é ótimo prato para levar para piqueniques, ele fica bom bastante tempo depois de assar e comer fora. Aqui em Israel, normalmente as pessoas comem ou as burecas puras ou servem com ovo cozido e molho de tahina, que eu já ensinei para vocês. Depois de 45 minutos, as minhas burecas estão prontas, eu vou tirar elas do forno, elas estão bem douradas. Como eu falei antes, gente, não dá para ter pressa, tem que deixar o forno de médio, no máximo médio, de médio a baixo, para deixar com que elas cozinhem por dentro, porque senão a gente vai dourar as burecas e elas vão ficar cruas por dentro. Vamos ver como elas ficaram. Estão com uma cara ótima, estão bem douradas. Como vocês podem ver, gente, algumas delas vazaram um pouquinho, não tem problema. É que eu gosto de pôr bastante recheio, mas se vocês estiverem com medo de que fazem na casa de vocês, é só fazer um pouquinho menos de recheio ou a massa um pouco mais grossa. Lembrando que quanto mais grossa for a massa, mais tempo vai levar para cozinhar. Agora vamos pegar uma e experimentar, vamos ver como ficou. Tem que tomar cuidado, gente, porque ela tá muito quente. Tá com uma cara ótima. Eu vou tirar uma foto de dentro para vocês verem como ficou. E tá aqui um perfume maravilhoso. E para provar, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque tá muito quente. Se vocês gostaram dessa e de outras receitas, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Ajudem a gente a crescer e trazer mais receitas para vocês, diretamente aqui de Israel. E logo, se esse cessar-fogo continuar, nós vamos voltar aos nossos passeios com muitas histórias daqui de Israel. Até mais!